Irmãos, peço que abram suas Bíblias no livro do Êxodo, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Mais uma vez, a leitura será do texto do versículo 8 até o versículo 11, que é o texto que nós temos aqui o quarto mandamento sendo descrito. Êxodo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Oremos. Deus santo, justo, grande e temível, rendemos graças ao teu santo nome, bendizemos ao Senhor na beleza da tua santidade. Ouvimos a tua palavra e diante dela, ó Deus, diante da tua presença, nos prostramos. Reconhecemos quem o Senhor é e as tuas obras, os teus grandes feitos. Contemplamos aqui a menção a essa maravilhosa obra da criação. Como o Senhor fez tudo em 6 dias. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. Inclusive nossas vidas, nossos primeiros pais, Adão e Eva. E o Senhor, desde então, sustenta a sua criação. Pela providência do Senhor, pelo seu poder. O Senhor tem mantido e preservado esta criação, mesmo após a queda, a rebelião de nossos pais contra o Senhor, quebrando assim os teus mandamentos. O Senhor continua a sustentar. Até mesmo aqueles que continuam em sua rebeldia, que não temem ao Senhor, que não submetem ao senhorio de Cristo, o Senhor continua a dar o fôlego de vida a estes. Ó Deus, nós te exaltamos, porque mesmo sendo vis pecadores, o Senhor é gracioso conosco, misericordioso, bondoso. Nós somos alvo do teu amor. Porque não há diferença alguma entre nós e os demais pecadores lá fora. A grande diferença é que o Senhor, assim, olhou para nós e nos alcançou por sua graça, por meio de Cristo. A diferença foi porque o Senhor agiu. A ti pertence a glória da nossa salvação. Te louvamos por isso, Senhor Deus. Ao mesmo tempo que te exaltamos como o Deus Criador, também te bendizemos como o Deus Redentor, como é contemplado neste mandamento também, lá em Deuteronômio capítulo 5. O Senhor libertou o seu povo da escravidão ao pecado, com mão poderosa. Antes estávamos perdidos, como ovelhas que não têm pastor, mas agora podemos dizer que somos redimidos por ti. E este mandamento que temos estudado, mais uma vez nesta igreja local, aponta para isso. A maravilhosa obra da salvação. Ó Deus, que os teus servos que aqui escutam e que escutarão o estudo dessa noite, bem como também os que estão de longe ouvindo e ouvirão mais na frente, possam enxergar o 4º mandamento dessa maneira, contemplar a obra da criação e a obra também da redenção.
ver graça, misericórdia, o amor do Senhor, o seu amor pactual aqui demonstrado. Para que assim sejamos conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor a nos deleitarmos neste mandamento, a nos deleitarmos no dia do Senhor, a termos uma grande alegria, um prazer indizível de estarmos guardando este dia, em devoção, adoração ao Senhor, bem como também na comunhão com nossos irmãos. Ó Deus, eu te imploro que não enxerguemos este mandamento, bem como os demais, como algo pesado, como algo ruim. Que o Senhor extirpe isso em nossos corações. E assim, Senhor Deus, tenhamos gratidão por termos a oportunidade de assim termos o dia do Senhor para o descanso em Ti e para o Teu louvor. Nós ainda também pedimos perdão pelos nossos pecados neste dia cometidos contra o Senhor nosso Deus. Rogamos a Ti, Senhor, que se compadeça de nós, que nos perdoe mediante o nosso Redentor. Nós confiamos inteiramente e somente na obra de Cristo. O seu sangue derramado para nos purificar de todo o pecado, inclusive da quebra deste mandamento. Tem piedade de nós, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós. Por último, nós ainda te pedimos também que conduza o estudo, toda a instrução. Nos dá o conhecimento necessário, Senhor. E que saibamos aplicar também em nossas vidas. Nós te pedimos em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós chegamos à pergunta 119 do nosso catecismo. E esta pergunta, ela fala sobre os pecados que são proibidos no quarto mandamento. Você pode abrir, se estiver com ele aí. A pergunta 119, que diz assim: quais são os pecados proibidos no quarto mandamento? Resposta: os pecados proibidos no quarto mandamento são toda omissão dos deveres exigidos, toda realização descuidosa, negligente e sem proveito, e o ficar cansado deles, toda profanação desse dia por ociosidade e por fazer aquilo que é em si pecaminoso, e por todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários, veja, desnecessários, acerca de nossas ocupações e recreios seculares. Então, observe como o mandamento, uma das proibições do mandamento aqui, na verdade, deixa eu voltar um pouco, né? Logo no início diz assim, toda a omissão dos deveres exigidos. Isso é importante a gente ter em mente também. O que é que o mandamento proíbe? O que vai ser considerado como pecaminoso acerca deste mandamento? Assim como qualquer outro mandamento da lei de Deus. Se você não cumpre os deveres, você peca. Então, primeiro a gente vê os deveres. O mandamento exige que você faça isto. Estas são as ordenanças. Você deve cumprir tais deveres. E assim como a gente tem visto neste mandamento também. Se você não cumpre tais deveres, logo você peca. Então, é pecado, nesse caso, a omissão dos deveres exigidos. Isto é, o não cumprimento deles. Nem toda omissão é pecaminosa. Tem omissões que, enfim, não serão pecaminosas. Mas a omissão, o não fazer um dever que Deus requer, é uma omissão pecaminosa. Então Deus ordenou algo e você não faz, se omite de fazer, você peca contra o Senhor. Por isso que a resposta aqui, ela começa assim, é uma síntese do que nós já vimos. Já se falou sobre os deveres. Pois bem, se você não cumpre toda omissão deles, de quaisquer deles, você peca. Então vem,
toda realização descuidosa, negligente e sem proveito, e o ficar cansado deles. E aí veja, abra sua Bíblia em Amós capítulo 8, versículo 5. Amós capítulo 8, versículo 5. Aqui, eu vou pedir para algum irmão ler, você percebe o pecado de profanar o dia do Senhor por estar cansado dele e, ao mesmo tempo, desejar que já tivesse passado. Amós 8, 5. Quero que você guarde, por enquanto, isso em sua mente, acerca desse desejo ilícito, que é pecaminoso, claro, de querer que o dia do Senhor acabe logo para os nossos negócios. Guarde isso, mas vamos trabalhar aqui, no primeiro momento, a questão da ociosidade. O mandamento, ele proíbe a ociosidade já na sua própria, no seu início aqui. Veja, mais uma vez, Êxodo capítulo 20. No versículo 9, Êxodo 20, versículo 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Tanto o 4º mandamento quanto o 8º mandamento são mandamentos que lidam com isso, se opõem ao ócio, à ociosidade. Em outras palavras, são mandamentos que requerem de nós o trabalho. Nós temos o dever de trabalhar. Então, a ociosidade é um pecado cometido não apenas contra o 8º mandamento, a gente muitas vezes pensa dessa forma, né? Por causa do não furtarás, e de fato está presente também, mas o 4º mandamento já trata disso, porque no versículo 9, e é assim que eu creio que a palavra de Deus está ensinando, irmãos, está nos dando um dever aqui. Um dever. Você só cumprirá o 4º mandamento fielmente, guardando o dia do Senhor como Ele ordena, se você primeiro trabalha nos 6 dias anteriores. Então você se envolve no trabalho que Deus colocou em suas mãos. Lembre que trabalho aqui envolve todas as suas responsabilidades. E isso vai variar de pessoa para pessoa. As crianças têm os seus próprios deveres, os próprios trabalhos, os jovens, enfim. Então, os deveres que cada um tem diante do Senhor Deus, diante da sua família, as suas responsabilidades. Você deve cumprir isso nos 6 dias. Se durante os 6 dias você leva uma vida de ociosidade, ou pelo menos grande parte dos 6 dias, você não está cumprindo o 4º mandamento como Deus ordena. Ainda que no domingo a pessoa se esforce por guardar. Entende o que eu estou querendo dizer? Ou seja, ela está nos 2 cultos, ela procura assim ter maior cuidado, maior zelo com o dia do Senhor, mas ela deve já começar a guardar o mandamento nos 6 dias que o antecedem. Pensando aqui nos 6 dias que antecedem, entenda o que eu estou falando, né? É claro que na nova aliança são do 2º dia ao 7º dia. O primeiro dia, de fato, é o dia a ser guardado. Então, o pecado da ociosidade, ele é condenado aqui no 4º mandamento. Por que isso é algo que o Senhor Deus fala aqui em sua palavra, e o catecismo muito bem expõe sobre o descuido, a negligência, o demonstrar cansaço com o mandamento? Porque, irmãos, a exigência do Senhor Deus em guardar o seu dia não é algo que envolve meramente o externo. Não adianta você se adequar externamente a este dia, a guarda desse dia, se o seu coração não é entregue ao Senhor com sinceridade a essa guarda. Então, isso é demonstrado, como eu falei, já no início da semana, se preparando para novamente assim se encontrar com o Senhor no seu santo dia. Deve existir uma devoção e uma obediência espiritual, interna, de coração ao Senhor Deus, para que assim, de fato, nós não sejamos negligentes, nem assim descuidados com o seu dia. Existem vários níveis de pecado quanto a isso daqui. Há pessoas que abertamente rejeitam o 4º mandamento, como nós já ouvimos muitas vezes. Não precisa guardar um dia na nova aliança, isso é guardar a antiga aliança, nos chamam de legalistas e coisas do tipo.
Mas há pessoas que não falam essas coisas, elas até falam de forma favorável ao dia do Senhor. Contudo, a tentativa de se guardar esse dia, de se moldar a isso, é apenas externo. E lembre-se que a lei do Senhor Deus deve ser internalizada em nós. É uma das coisas que mais o salmista vai declarar no Salmo 119. Aquela ode ali à lei do Senhor Deus. Por vezes ele vai declarar isso, que a lei do Senhor Deus esteja no seu coração. Então deve haver um deleite interno, um prazer. Eu devo amar de fato a lei do Senhor, os seus mandamentos, e aí eu vou externalizar isso. Eu vou demonstrar isso com as minhas atitudes, com os meus atos. Mas nos meus pensamentos, no meu coração já deve existir essa entrega. E aí trabalhando na questão do cansaço agora, que foi o texto que nosso irmão Diácono Breno leu, de Amós 8:5. Ora, por que é pecaminoso, que é errado demonstrar um cansaço quanto à guarda deste mandamento? Porque isso é uma demonstração, irmãos, de egoísmo e de mundanismo em nossos corações. Como eu falei na quarta passada sobre isso. Quando a gente observa as exigências do mandamento, o que Deus nos ordena a cumprir, nós só iremos considerar isso como pesado. Exemplo, um dia inteiro dedicado a Deus. Se a nossa resposta for, isso é difícil de eu cumprir, eu não consigo me imaginar fazendo isso. Eu ilustrei aqui. Você consegue se imaginar um dia inteiro fazendo outras coisas? Um dia inteiro, quase o dia todo dormindo? Ou então brincando, ou então jogando, ou então se divertindo de alguma outra maneira, saindo com a sua família, gastando a maior parte daquele dia fazendo uma outra atividade? Você consegue se imaginar fazendo isso? E eu estou falando de atividades lícitas. E você não consegue imaginar fazendo isso um dia inteiro, ou nesse caso, nas horas de sono, é claro, 6, 7, 8 horas, dependendo do seu contexto, para o Senhor Deus, em devoção a Deus, em culto solene. Então isso diz onde está o seu coração. É o mesmo caso aqui. Se nós nos sentimos cansados quanto à guarda do dia, se a guarda, ou guardar o dia é algo cansativo, isso revela o nosso coração. Ele está influenciado pelo mundo. Influenciado pelo mundo, infelizmente. O texto de Amós, ele escreve isso muito bem. Ali existe um desejo de que passe logo o dia do Senhor. Para que então, a ideia é essa, para que então agora a gente possa investir o nosso tempo, dedicar o nosso tempo àquilo que importa, de fato. São os meus negócios, são o meu comércio, é o meu trabalho, são as minhas coisas, as minhas atividades. Então, por isso que eu quero que esse dia termine logo. Isso pode acontecer, esse cansaço ser demonstrado mais claramente, em atitudes mesmo. Mas lembre-se, também internamente, ou na verdade já começa internamente, e às vezes não é tão externalizado, mas está lá no coração. Você não fala, você não expõe isso para as pessoas, para a sua família, mas lá no coração você está desejando que acabe logo. Eu não vejo a hora da meia-noite. Eu não vejo a hora que passe logo esse dia, para que eu possa então me preocupar com as minhas atividades. Essa é uma demonstração do coração inclinado para aquilo que é mundano. Mundano. A gente tem muito cuidado com isso, irmãos. Observe como esse tipo de pecado, ele vai na direção oposta do que deve ser o dia do Senhor. Como eu posso me sentir cansado no e do dia do descanso? Eu me canso do dia do descanso. Percebe a vileza desse pecado? É o dia que Deus separou para ser o nosso descanso. Nele, nas suas promessas, na sua providência, na sua graça, na sua obra de salvação, na comunhão com Ele, na comunhão com o povo de Deus. Percebe? Eu me cansar disso, onde está o meu coração? Se eu me canso de tais coisas, de tais bênçãos do Senhor Deus. Então vai na direção oposta do propósito divino quanto a esse dia. A minha orientação pastoral, falando para os irmãos e para o meu próprio coração, é o quê? Nós buscarmos o deleite nesse dia já, contando da nossa forma aqui, a partir da segunda-feira. Passou o dia do Senhor, a partir da segunda-feira já ir nutrindo isso em nossos corações.
já meditando a respeito, pensando sobre isso, colocando nas orações, Senhor, que desde hoje, desde já, eu esteja lembrando que daqui a alguns dias, daqui a uma semana, eu estarei novamente com o Senhor, em culto solene, guardando o teu santo dia, mencionando isso em casa. Ou seja, que isso seja próximo de nós. Que não seja o dia do Senhor vivenciado somente quando Ele chegar de fato. Entenda o que estou dizendo. Você não vai, não é que de segunda a sábado você viverá o dia do Senhor propriamente dito. É claro que não. É uma questão lógica mesmo, porque não é o dia do Senhor. Mas a preparação para Ele, mais uma vez a palavra, a preparação para Ele, não apenas um entendimento de cumprir um dever, mas de entender que nesta preparação eu vou estar alimentando a minha alma, a minha mente, o meu coração com aquilo que agrada a Deus. Eu estarei mais forte, com mais recursos, para guardá-lo de uma forma que agrada ao Senhor Deus. Com relação ao pecado da ociosidade, deixa eu fazer uma citação direta aqui do que o comentarista Johannes Gerhard Voss trata aqui no comentário dele. Por que é pecado você, assim, ter um comportamento ocioso? Primeiro porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Na verdade, esse é o motivo central. E uma vez feitos, criados à imagem e semelhança do nosso Deus, nós não podemos ser ociosos, porque o nosso Deus não é ocioso. Quando a Bíblia diz, lá em Gênesis 2, do 1 ao 3, que o Senhor, ao sexto dia, terminou a obra da criação e ao sétimo ele descansou, isso não significa dizer que Deus deixou de trabalhar. Deus permanece trabalhando após a sua obra de criação. Pela sua providência, Deus continua trabalhando. Nós servimos a um Deus, ao único Deus vivo e verdadeiro, que é altamente ativo. Ele não para de trabalhar. Ô pastor, mas espera aí, então você está dizendo o seguinte, que a gente também não pode parar de trabalhar? Claro que não. Isso é extrapolar o argumento que eu estou aqui utilizando. O próprio Deus, ele estabeleceu um dia de descanso. Por quê? Porque em sua sabedoria, o Senhor Deus é claro que sabe disso, nós somos criaturas. O Criador não precisa descansar. O Criador não precisa de uma pausa para recuperar suas forças. Como diz lá em Isaías, ele não se cansa e nem se fadiga. Então não é você ser ativo como Deus é, no sentido último, no sentido de você não vai parar nunca de trabalhar. Porque aí também é pecado, o excesso do trabalho. É pecado, por exemplo, contra o sexto mandamento, não matarás. O cuidado com a vida envolve a moderação, o equilíbrio do trabalho, bem como também do lazer e de outras coisas, o alimento, a bebida, enfim. O equilíbrio, a moderação. Pois bem, quando eu uso o argumento aqui, inclusive citando de maneira indireta o Johannes Gerhard Voss, é para dizer o seguinte, é que o Senhor, por ser um Deus que é ativo, trabalha, nós devemos, dentro das nossas próprias condições, categoria, ou seja, sou um ser humano, uma criatura limitada, entendendo que eu preciso de descanso também, eu devo ser ativo. Devo trabalhar. Colocando de outra maneira, não deve existir espaço para o ócio em nossas vidas. E aqui está a diferença, e ela existe. Uma coisa é o ócio, a ociosidade é pecado. O descanso não é. O descanso é legítimo e é ordenado por Deus. Aplicando isso de maneira mais prática possível. É pecado, no próprio dia do descanso, tirar um cochilo à tarde após o almoço? Claro que não. É claro que não. Ainda mais se tal cochilo, se tal descanso for feito com o objetivo de quê? De revigorar as forças, se preparar melhor para o culto vespertino e assim por diante. É legítimo fazer isso. Não há problema algum com isso. Bem como também o descanso no dia a dia. A ociosidade, o ficar sem fazer nada, por assim dizer, por ficar, eu estou aqui, aquela expressão que muita gente utiliza, e nós mesmos utilizamos muitas vezes, e ela é uma expressão equivocada. Está fazendo o quê?
matando tempo? Fazendo nada. Não há produção alguma. A pessoa não está dedicando o seu tempo para a oração, para a leitura da palavra, pensando no dia a dia. Ou então para um trabalho dentro de casa ou fora de casa, para um estudo, uma leitura, até mesmo um lazer. Ela está simplesmente na ociosidade ali, matando tempo. Matando tempo. A gente não deve agir assim como cristão. Uma das ordenanças bíblicas, eu já preguei sobre isso nas exposições em Efésios, foi sobre o dever de remir o tempo, de ter muito cuidado com o tempo. A nossa sensação, e ela é uma sensação falsa, irmãos, que nós temos, é que a gente tem controle sobre o nosso tempo. Todos nós, em alguma medida, temos essa sensação. Você tem controle sobre o tempo. Ninguém tem. Só Deus. Só Deus. Quem disse que você tem mais algumas horas para poder resolver tal coisa? Quem disse? Não, porque essa semana eu vou fazer isso e aquilo outro, eu vou fazer uma viagem. Pastor, então você está falando que a gente não deve se planejar? Vamos lá. O planejamento, a estratégia é legítima e é bíblica, é ordenada por Deus. Só que a mesma Bíblia que ordena que a gente nos planejemos, também diz que você deve dizer, se o Senhor quiser. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Você mantém as duas coisas em mente. Eu vou planejar, vou montar aqui um plano de ação para isso, para aquilo outro, na minha vida, na minha família, enfim. Mas eu entendo que eu não tenho nenhum controle sobre isso. Está nas mãos do Senhor Deus. Eu coloco diante dele e digo, Senhor, se for da tua vontade que isso aconteça. Essa falsa sensação de que a gente tem controle sobre o nosso tempo, sobre horas, sobre nossos dias, ela leva-nos ao pecado, claro, já é uma coisa pecaminosa a gente agir dessa maneira, mas também a gente acabar deixando de cumprir coisas que Deus ordena que a gente faça agora. Um exemplo quanto a isso de algo gravíssimo. Por que a Bíblia fala sobre a urgência de se atender ao chamado divino para a salvação? O dia é hoje, para a salvação. Creia hoje. O indivíduo que diz assim, ainda não, é muito cedo. Ele expressa com isso a falsa sensação que ele tem controle sobre os dias dele. Eu posso amanhã, deixar para amanhã, eu posso deixar para quando eu estiver mais velho, eu vou curtir bastante a vida, quando eu estiver mais velho eu vou a Jesus Cristo. Teologia é horrível, essa, claro, porque como se ele também tivesse controle dele mesmo ir a Jesus Cristo, sem o Senhor chamar. Mas veja, eu quero ressaltar isso, a questão de você achar que tem controle sobre o seu tempo. Aqui é algo mais grave, envolve a salvação, é claro. Mas isso acontece também em coisas menores. Nós não temos. Pastor, eu quero que você seja mais claro ainda. Pense no seu dia a dia. Eu sei que isso tem variações de cada contexto. E eu sei que nenhum de nós consegue cumprir isso perfeitamente. Longe disso, ainda mais nos dias atuais. Está cada vez mais complicado. Mas deveríamos ter um planejamento para que a gente não deixasse horas vagas sem nenhum tipo de empenho naquelas horas, de um trabalho, de alguma coisa útil para o Senhor Deus naquelas horas. Então, pelo menos um planejamento. Eu tenho tais horas que eu vou dedicar a trabalho, e aí entenda, dentro ou fora de casa, os dois, estudo, preparação, resoluções para poder eu assim fazer, resolver problemas, enfim. Tem as emergências, tem coisas que fogem do controle, eu sei. Eu estou falando do ordinário, do que deve ser o nosso comum, as nossas atividades comuns, diárias. Eu vou separar tal tempo para dedicar ali, para ficar só com os meus filhos brincando, ou sair com minha esposa. Percebe? Ter um cronograma, um planejamento para, dentro do que é possível, e pela graça de Deus, a gente usar de maneira mais útil possível o nosso tempo. Para o Senhor Deus. Para que a gente não venha a cair no pecado da ociosidade. Evitá-lo o máximo possível. Se não há planejamento, a tendência é que você venha a pecar na ociosidade mais frequentemente. Não temos controle sobre o nosso tempo. O tempo pertence ao Senhor Deus. Ele criou o tempo. Ele criou o tempo, ele controla o tempo, ele determina o nosso tempo de vida. Então a gente deve usar da maneira mais útil possível para a glória de Deus todo o nosso tempo, inclusive o nosso descanso.
o nosso descanso, que é legítimo e ordenado por Deus. Ainda sobre Amós 8:5, observe que nesse texto, que fala sobre o cansaço aqui, estar cansado do dia e desejar que ele tenha passado, envolve ali um pecado relacionado ao comércio nesse dia. Isso também vai acontecer lá em Jeremias, em outros textos dos profetas, do povo querendo comercializar no dia do Senhor. Eu quero que você entenda que o pecado cometido neste dia, que envolve aqui o comércio, não é apenas a realização da compra e venda em si, mas até mesmo os acordos. Isso é contemplado pelo mandamento também. Então, mesmo que naquele dia, o povo ali, nos dias de Amós e em nossos dias, qualquer um, não esteja necessariamente comprando e vendendo, passando a moeda e recebendo, mas o mero acordo, o planejamento, o tratar desses assuntos no dia do Senhor, não é legítimo, é pecaminoso. Irmãos, nem os nossos pensamentos devem estar voltados para essas coisas nesse dia. O comentarista cita o exemplo, aqui uma situação de alguém que, durante o sermão, está pensando sobre os seus negócios seculares. Aí é um pecado um nível ainda maior. Porque no momento em que Cristo está falando com ele diretamente pela sua palavra, no caso, mediante a sua palavra, falando no seu coração pela sua palavra, ele está pensando em outras coisas. E um exemplo bíblico que nos lança muita luz sobre isso, eu citei há pouco tempo, é de Marta e Maria. Não havia nenhum problema em si com o que Marta estava fazendo. O trabalho era legítimo, se preocupar em atender bem os seus convidados, ainda mais sendo o Senhor da glória em sua casa. Mas era errado, era pecado, naquele momento, dar prioridade àquilo, enquanto Jesus estava falando, ensinando. Maria, como diz o próprio Senhor, escolheu a boa parte, e dela não será tirado. Então, Cristo está instruindo a sua igreja, está falando com o seu povo. O momento agora é de quedar-se aos seus pés. Estarmos ouvindo essas instruções santas. E não nos preocuparmos com o que comeremos, o que beberemos. O Senhor proverá para nós. Certamente que isso não a despeito das nossas responsabilidades de trabalhar no dia a dia, de forma ordinária. Mas não no dia do Senhor. Então, também o pensar, o falar sobre essas coisas, isso diz muito o que está no nosso coração. Pense um pouco sobre isso agora. No seu dia a dia, não estou falando só do dia do Senhor, no seu dia a dia, quais são as coisas sobre o que você mais conversa? Você diz, pastor, eu tenho que conversar muito sobre o meu trabalho porque eu passo muito tempo no meu trabalho. Certo? Sobre o que você mais pensa. O que mais passa na sua mente no dia a dia? Se você fosse colocar isso de forma proporcional, o que mais toma a sua atenção? O que está mais presente em seus pensamentos, com maior frequência? Isso demonstra onde está o seu coração. Sobre quanto mais tempo eu dedico àquilo, mais tempo eu falo sobre aquilo, eu converso sobre aquilo, eu dedico atenção àquilo, isso aponta onde está o meu coração. Isso não é um chamado à negligência, irmãos, quanto às nossas responsabilidades. Mas mesmo quando você está cumprindo um dever doméstico, vai lavar uma louça, vai colocar um lixo para fora, vai fazer qualquer coisa que é até simples, você pode e deve, nesta ação, nesse trabalho, estar fazendo diante do Senhor Deus e para a glória de Deus. Sem deixar de meditar numa verdade divina, num conceito teológico, em alguma coisa que venha a trazer benefício para a tua alma. Isso é possível de fazer. Nos seus negócios, lá no seu trabalho, você tratando com o seu patrão, com o seu subordinado, você pode e deve, mesmo tratando desses assuntos, sem diretamente citar o nome do Senhor Deus, mas fazer isso à luz da presença divina e com isso muito claro em sua mente. Dizendo que o Senhor é o seu Senhor, o seu chefe, o seu patrão. Então, mesmo nessas atividades, onde aparentemente é como se a gente não estivesse meditando em algo divino, a gente pode sim estar, e deve estar, na intimidade entre um homem e uma mulher no seu lar, no seu leito, em coisas que a gente
Parece que não tem como. Tem. Dedicando isso ao Senhor, ofertando isso ao Senhor. Sempre é possível e deve ser feito assim. De tal maneira que o Senhor seja o Senhor dos nossos pensamentos, do nosso coração. Mais um texto, eu quero que você abra agora em Ezequiel, capítulo 23, Ezequiel 23. E leia o texto, os versículos 38 e 39. Veja, o dia do Senhor ele é profanado de modo especial quando se faz nele aquilo que é em si mesmo pecaminoso. Isto é, algo que seja pecado independente de quando seja feito. E essa é uma proibição muito clara, mas é importante a gente ressaltar a vileza maior desse pecado. Por quê? Aquilo que é pecaminoso, que é quebra da lei do Senhor Deus, em qualquer dia será pecaminoso. Todavia, se cometido no dia do Senhor, se torna ainda mais pecaminoso. Por quê? Porque além de quebrar, por exemplo, se for o primeiro mandamento, você está cometendo idolatria. Além de quebrar o primeiro mandamento, você quebra o quarto, junto com ele. Então aquilo que é pecaminoso quando você faz no dia do Senhor, é ainda mais pecaminoso, porque você está fazendo no dia que deveria ser inteiramente dedicado ao Senhor Deus. É importante também ensinar aos irmãos aqui que isso não é, irmãos, a gente dizer que nos outros dias se pode fazer tal coisa. Ô pastor, isso está claro. É porque para algumas pessoas, não estou dizendo no nosso contexto aqui, mas eu já ouvi argumentos de fora, pessoas falarem coisas absurdas. Você trata o domingo como se fosse uma coisa assim, sabe, diferente. E é diferente mesmo. É diferente mesmo. Não como os fariseus tratavam o dia, né? No caso não o dia, mas as leis, as regras que eles criaram, meramente humanas. Não era de acordo com a palavra de Deus. Muito do que eles falavam. Mas o dia é diferente mesmo. O dia é diferente mesmo. Todos os dias eu devo dedicar ao meu Deus, mas esse dia ele tem que ser ainda mais entregue ao Senhor. Então sim, o que eu fizer de pecaminoso esse dia será pior diante de Deus. A minha orientação aqui pastoral é para que você tenha cuidado para não pensar assim, que é um perigo que nós corremos, é claro, por conta do nosso pecado. Natureza pecaminosa. Não fiz no domingo, então está tudo bem. Cuidado. Não é uma abertura para você poder... não sendo no domingo, posso fazer isso. É em si mesmo pecaminoso, será em qualquer dia. É entender que, se for no domingo, é pior ainda. A diferença não é, pode ser feito nos demais dias e esse aqui não pode ser feito no domingo. Não, qualquer dia será pecaminoso, no domingo pior ainda. É diferente de coisas que são lícitas no dia a dia e que não podem, excepcionalmente, algo excepcional, num certo dia, aquilo não pode. Num certo dia, que é o dia do Senhor, não pode. Nos demais, pode. O que estamos vendo agora em qualquer dia será pecaminoso. Nesse dia, pior ainda. Pastor, por que o senhor está frisando isso? Porque, irmãos, o nosso coração é enganoso. E eu, falando na minha própria experiência pessoal, a gente tem inclinações para achar que, se isso for, amenizar a coisa, se isso não for no domingo, então você vê de uma maneira mais amena e até mesmo lida com o pecado de forma a aceitá-lo, a tolerá-lo em sua vida. Não pode. Não pode. Em qualquer dia, se for quebra de mandamento, é pecado. No domingo, no dia do Senhor, pior ainda. Profana esse dia. Agora para Jeremias 17. Jeremias 17. E eu peço que leia os versículos 24 e 27. Jeremias 17, versículos 24 e 27.
Eu quero lembrar aos irmãos que um dos pecados pelos quais o povo foi conduzido ao cativeiro babilônico foi exatamente esse: a quebra do dia do descanso. O Senhor Deus levou o povo para o cativeiro por causa disso. Também. Isso foi falado mais de uma vez ao longo de Jeremias. De como Deus tratou de maneira muito séria, ou como ele trata de forma muito séria, a quebra deste mandamento. Lembrando também aos irmãos, lá no texto de Êxodo capítulo 31, eu já preguei esse texto também aqui uma vez, falando sobre a questão das artes. Uma das coisas que eu expliquei naquele texto, à luz daquele texto, é que o dia do Senhor, ele também é um tipo de sinal do pacto, sinal da aliança. Isto é, ele é um distintivo para nós. A semelhança do que é o batismo e a ceia, como sacramentos, o dia do Senhor também, ele nos faz diferença, a guarda dele entre nós, povo de Deus, e o restante do mundo. Então, por isso é algo tão grave também a quebra desse dia, a não guarda fiel desse dia. Porque nós nos comportamos como mundanos, como pessoas que estão alheias de Deus, que não conhecem ao Deus verdadeiro. Deus firmou uma aliança conosco e ele nos dá esse dia, claro, é para toda a criação, a gente sabe disso. Mas para o povo de Deus isso é ainda mais exigido, porque nós conhecemos a Deus pactualmente, nós temos um relacionamento com Ele, comunhão com Ele. Então você pega esse sinal e o rejeita. E o trata como se fosse qualquer coisa. Mais um texto e aí depois caminhamos para o final. Isaías capítulo 58. Isaías 58, texto bem conhecido, em que o Dr. Joseph Piper trata no seu livro O Dia do Senhor. Minha recomendação mais uma vez para os irmãos lerem esse livro, O Dia do Senhor, Joseph Piper. Ele tem um capítulo para falar só, pelo que eu me lembro agora, um capítulo para falar só desse texto aqui. Ele faz a exposição desse texto. Isaías 58, versículos 13 e 14. Eu quero fazer alguns destaques breves nesse texto, bem breves. Primeiro eu quero lembrar você que ele se encontra num contexto de Isaías, o livro de Isaías, em que nesse momento, assim, a semelhança de Jeremias, o teor principal de Isaías nessa altura é em promessas, em bênçãos pactuais do Senhor, e que apontam para, inclusive, a nova aliança. 2 capítulos anteriores a este, o capítulo 56, ele faz menção dos gentios sendo incluídos na aliança e até mesmo de eunucos. E ele demonstra como os eunucos iriam estar em aliança com Deus pela guarda do Shabá, a guarda do dia do Senhor. Mostrando que na nova aliança, o dia do Senhor ainda permaneceria sendo guardado. Como uma bênção do Senhor Deus, vem como também um dever do povo da aliança. Um outro apontamento que eu quero fazer com relação a esse texto é você notar tanto a presença de advertência, ou advertências presentes aí, bem como também de promessas. As duas coisas estão presentes. Advertências para a quebra do mandamento, bem como também de promessas. A advertência deve fazer o que no nosso coração? Causar o quê? Temor. Porque o Senhor Deus, ele castiga, ele pune aqueles que quebram seus mandamentos. Ao mesmo tempo, as promessas devem trazer o quê? Encorajamento. Por quê? Porque entendendo que em Cristo, aquele único que guardou perfeitamente o mandamento, e todos os demais, quando eu cumpro este mandamento, quando eu estou, assim, obedecendo ao Senhor Deus, as promessas pactuais, eu provo delas, aqui e agora. Eu já provo delas, experimento elas aqui e agora. Um terceiro apontamento que eu quero fazer nesse texto. Note a palavra deleite ou deleitoso aí ligada à guarda do mandamento. Como isso faz parte, irmãos. Podemos entender sim que toda a lei do Senhor Deus é deleitosa. É agradável, é bom, é boa. Mas neste mandamento há essa menção especial aqui. O deleite, o prazer ligado à sua
a sua guarda. Então, toda fala contrária a isso daqui é pecado. Por isso que cansar, como é que alguém consegue cansar daquilo que é deleitoso? Que é prazeroso? Apenas se o coração estiver inclinado ao pecado. A ter prazer naquilo que não agrada a Deus. Se o coração estiver voltado para o Senhor Deus e para as suas coisas, para aquilo que agrada ao Senhor Deus, teremos deleite. Teremos deleite. E por último, o destaque que eu faço também nesse texto, é a ênfase profética. No caso, o próprio Deus falando pelo seu profeta. Em alguns momentos, nos profetas, isso acontece. Você tem alguma dúvida que quando aparece a expressão, assim diz o Senhor em sua palavra, foi Deus quem falou? É claro que foi o Senhor Deus quem falou. Não há dúvida quanto a isso. Mas há alguns textos em que não apenas o assim diz o Senhor aparece, mas até mesmo essa menção, essa expressão aí. Porque a boca do Senhor Deus o disse. Isso enfatiza ainda mais as promessas. Não foi um homem, um mero mortal que prometeu. O próprio Deus, Yahvé, está dizendo isso. Logo eu devo crer. Eu devo crer. Eu quero encerrar fazendo a leitura de um comentário que ele faz, que eu acho bem interessante e resume muito bem as proibições aqui do mandamento. Ele diz assim, quais são as condições dos dias atuais que demonstram o desprezo que prevalece pelo dia do Shabá, o dia do descanso? Primeiro, a óbvia e generalizada comercialização nesse dia pelo mundo, que inclui cinemas com sessões de domingo, esportes e transmissões mundanas de rádio e TV. E também, falando no nosso contexto, internet. Ele está escrevendo isso aqui no século XX. Segundo, o crescente número de crentes que repudiam o próprio princípio do dia, alegando que era apenas para os judeus. Terceiro, a negligência generalizada do dia do Senhor, até mesmo pelos crentes que afirmam crer no seu princípio e obrigatoriedade, ou seja, aqueles que não rejeitam o conceito teológico. Eles dizem, não, eu creio, tem que ser guardado. É muito ruim a situação do Shabá, do dia do Senhor hoje. Somente um reavivamento genuíno da verdadeira religião, juntamente com o ensino saudável da observância desse dia, podem resgatar e restaurar o Shabá a um lugar de honra no mundo moderno. O governo civil sozinho não pode fazer isso, embora tenha a sua parte em impedir a dessacralização geral. É preciso que haja um avivamento real do verdadeiro cristianismo, senão o Shabá estará irrecuperavelmente perdido. Eu quero destacar aqui nesse final, primeiro, o quão triste é a situação hoje do dia do Senhor em nossos dias. Muito triste mesmo. Tenho dado destaque a isso há algum tempo e assim devemos fazer, porque é nossos dias, são os nossos dias, né? A gente tem que lidar com os pecados dos nossos dias, assim, digo, que ele está mais em voga. Pastor, então o que o senhor está querendo dizer é que já houve tempo em que isso não foi tanto como é? É claro que houve já, irmãos. Houve tempo em que os cristãos eram conhecidos por guardarem o domingo. Fazia parte da identidade. O cristão é alguém que guarda o domingo, que guarda o dia do Senhor. Hoje em dia, quem define um cristão assim? Nesses termos, um cristão é o que guarda o domingo. Somente quem de fato tem zelo por esse mandamento. Então a nossa realidade hoje é muito, muito triste, muito difícil. A gente tem que lutar muito nesse sentido. E ele fala aqui sobre a forma de dar ênfase a isso, que passa pelo ensino, pela pregação contínua e o ensino fiel deste mandamento. Eu creio de coração nisso, irmãos, não apenas com relação ao quarto mandamento, mas qualquer doutrina da palavra de Deus, a sã doutrina, todo o conselho de Deus deve ser ensinado. Nada supera isso em poder, em alcance, em influência, nada. Claro, o Espírito Santo trabalhando pela palavra,
Nada supera isso, nada. Não tem campanha, não tem nada, nada. É um ensino fiel da palavra. E a gente tem que sempre observar isso de forma macro, tá? Pode acontecer, numa igreja local, na primeira vez que algo for ensinado da palavra de Deus, já ter uma reforma imediata sobre aquele ponto. Isso pode acontecer. Mas, via de regra, quando a sã doutrina é exposta, todo o conselho de Deus é exposto, isso leva tempo para a igreja ir crescendo, amadurecendo, entendendo, colocando em prática. Isso vai levar anos sendo ensinado em oração, para que a igreja venha a ser conduzida nesse sentido, pela palavra. Digo, na sua prática. E também pensando aqui de maneira maior, outras igrejas serem influenciadas. Nós temos uma tendência de olhar para a nossa realidade e ficar desencorajado. E todos nós temos isso, eu sei. Mas a gente não pode ver só o momento aqui, a situação difícil. A gente tem que olhar para o que Deus já fez, é claro, tem feito, e as suas promessas principalmente. Ele diz em sua palavra, se ela de fato for ensinada fielmente, os frutos vão acontecer. Eles vão acontecer, irmãos. Eles vão acontecer. Podemos não presenciar todos eles, mas eles vão acontecer. A gente deve descansar nisso. Então, o ensino regular da palavra, frequente. Mas note que ele cita também a ideia aqui de um avivamento acontecendo. Por quê? Porque aqui ele está falando sobre algo maior. Imagine, a IPB, a nossa igreja, em sua inteireza, na sua maior parte pelo menos, grande, mas pode ser uma marca da igreja, dá uma consideração, um valor para esse dia. As igrejas locais, guardando zelosamente, entrando no documento junto ao magistrado civil para tentar acabar com coisas que acontecem no domingo que não deveria acontecer, lutando pelo menos nesse sentido. Já pensou? Se isso acontece, não tenha nenhuma dúvida, é o mover do Espírito Santo. É ele agindo na reforma da sua igreja e conduzindo-a nesse sentido. Isso é algo que pode acontecer, eu creio que vai acontecer em algum momento da história, sem dúvida, mas jamais a gente pode perder de vista isso. É uma ação sobrenatural. Na verdade, o ensino regular, semanal, seja às quartas ou pensando mais ainda de forma especial no dia do Senhor, manhã e noite, o ensino frequente é sobrenatural. Deus falando, ensinando, e vai agindo, e vai operando nos corações, nas famílias, e todos nós vamos ser moldados pela palavra, transformados, e assim cada vez mais caminhando de acordo com a vontade do Senhor Deus. Ainda, e aqui eu concluo, ele fala sobre o governo civil não poder fazer isso sozinho, mas ele não exclui a participação do mesmo. Pelo contrário, ele diz que deveria, no mínimo, impedir que esse dia deixasse de ser tratado de forma como algo sagrado, a sua dessacralização. Eles são culpados por isso, irmãos. Toda autoridade civil que não guarda, que não zela pelo dia do Senhor em sua vida e pelo povo que eles governam, eles estão pecando contra Deus. Estão pecando contra o Senhor Deus. Por não guardar e por não fazer que esse dia seja tratado de forma sagrada. Estão pecando contra o Senhor. E é nosso dever orar pela conversão deles, pela mudança deles, para que pelo menos no mínimo, se o Senhor Deus não colocar homens crentes lá nesse momento, pelo menos homens que o temam em alguma medida, como Deus levantou ao longo da história, governantes, que foram usados por ele, instrumentos por ele, para colocar a sua lei em prática. Inclusive com relação ao quarto mandamento. O autor conclui falando de uma maneira que soa desesperançosa. Aqui falando sobre estará de maneira irrecuperavelmente perdido. Mas a verdade, irmãos, é que, assim como com os demais mandamentos da lei de Deus, o Senhor vindicará a sua glória. Não tenha dúvida quanto a isso. Ele vai vindicar, ele vai colocar em prática
aquilo que Ele prometeu em Sua palavra, e não tenha nenhuma dúvida que no tempo determinado o Senhor Deus irá suscitar isso. Nós cantamos isso nos Salmos, os profetas falam sobre isso. Se a gente deixar de crer nessas promessas, irmãos, nós iremos certamente nos encontrar desencorajados e até alguns irão naufragar no meio do caminho, na viagem. Olhar para as circunstâncias, mas para além delas. Entendendo o nosso contexto, mas sabendo que há um Deus que governa esse universo. E enquanto há pessoas que profanam o seu dia e santificam dias que Deus não santificou, o nosso Deus não está alheio a isso. Não está. Não está. Eu termino citando isso. Como foi que a gente começou lendo novamente Êxodo 20? Vá para lá, Êxodo 20. Êxodo 20 mais uma vez. E veja... Perdão, volte um pouco. Vá para Gênesis capítulo 2. Gênesis 2. Gênesis 2, depois Êxodo 20. Para os dois textos serem lidos. Vamos lá. Gênesis 2, versículo de número 1 ao 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia, no dia sétimo, a sua obra, o que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Êxodo 20 mais uma vez, veja o versículo 11. Versículo 11 apenas. Êxodo 20, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor o abençoou o dia de sábado e o santificou. Só Deus tem autoridade para santificar um dia. Só Deus pode fazer isso. Santificar um dia. Separar um dia dos demais e tratá-lo como especial. E sobre este dia, colocar a sua bênção. Só Deus pode fazer isso. Todo e qualquer dia que seja santificado, digo, ele foi separado de forma especial, mesmo que seja com a desculpa de ser para o Senhor Deus, que não tem autorização divina, ele é um ataque ao próprio senhorio do nosso Deus, a sua autoridade como governante do universo, como rei de toda a terra. Só ele pode fazer isso. E aí qual é o contraste aqui? Se tal dia não foi santificado por Deus, não tem a sua bênção, mas sua maldição. Não o dia em si, o dia é como qualquer outro. 25 amanhã, outros dias ao longo do ano. Para nós, povo de Deus, normal, um dia normal. Mas tal celebração, tal festividade, tudo que coloca o selo divino sem Deus ter autorizado, tem a maldição do Senhor. Mesmo que a gente não consiga contemplar isso com nossos olhos de cara. Mas estão debaixo da maldição de Deus. Vamos encerrar com oração?